Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Antes de darmos início, eu vou pedir desculpa pela condição da voz, da rouquidão, mas estamos aqui na tarefa amorosa, da divulgação da doutrina. E vamos amorosamente, nos esforçando, pedindo também o auxílio dos benfeitores para que possamos, concluir o estudo dessa semana. Então, vamos mentalizando Deus, o nosso Pai da vida, que nos oportuniza todo dia a condição da nossa melhoria, da nossa transformação, da nossa renovação, através do nosso empenho, a nossa coragem, a nossa força, a nossa determinação para vencermos a nós mesmos, através dos desafios que a vida nos coloca. Nós vamos, nessa conexão amorosa com o Criador, nós vamos encontrando um direcionamento amoroso para a superação dos nossos desafios. E temos também junto conosco o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que também nos traz esse evangelho de amor que nos direciona sempre a condições de refletirmos mais acertadamente sobre como devemos conduzir a nossa vida e nos relacionar com o nosso próximo através do amor e da caridade. Também agradecemos essa falange de benfeitores que estão sempre conosco a nos aconselhar, a nos intuir, a nos inspirar. Então temos todos esses recursos para caminhar de forma pacífica a nossa existência. Sendo assim, diante de tanto amor, diante de tanto amparo que recebemos, vamos trazendo essa ambiência amorosa para os nossos lares e vamos pedindo licença para iniciar os estudos dessa semana com discernimento, compreensão e boa vontade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, o estudo dessa semana do Livro dos Espíritos, estamos falando sobre a Lei de Liberdade, o capítulo número 10, a Lei de Liberdade é o item número 9, dessa parte do estudo. E hoje vamos falar exatamente sobre a fatalidade. O que seria essa fatalidade que muitas vezes nos ocorre, nos acontece e que a gente acha que é uma fatalidade. Vamos entender o que os benfeitores nos esclarecem sobre essa questão que intriga muitas vezes, fatos que ocorrem na nossa vida e que parece que é uma espécie de destino na nossa existência. Então, começamos pela questão número 851, onde Kardec pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio, que foi o estudo da semana passada, Então, se a gente tem a condição, a liberdade de agir, de fazer escolhas, o que são esses acontecimentos que parece que são pré-determinados em nossas vidas? E eles vão responder, e essa resposta, ela vai responder, assim, vários questionamentos já que serão feitos logo a seguir,
Então vamos ver com bastante detalhe, né, a resposta dessa pergunta. Então eles respondem: a fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito ao encarnar-se. Então olha só, né, ele já começa respondendo que não existe essa fatalidade que a gente acha que existe, são as escolhas feitas pelo próprio espírito, né? Então ele sofre esta ou aquela prova, e ao escolhê-lo, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que ele se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Desculpe. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um mau espírito, ou seja, um espírito inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Olha essa resposta, né? Essa resposta por si só, ela já explica toda essa questão da fatalidade nesse item, né? Então, o que eles estão querendo nos dizer com essa resposta? Então, essa questão já desmistifica a ideia de fatalidade, né? Explicando para nós que a existência de um destino não é uma pré-determinação total, mas sim o resultado das escolhas de cada espírito ao encarnar. Então, não é uma fatalidade, né? É uma escolha, é o resultado, né, desse planejamento que o espírito faz ao reencarnar. E ele também nos fala que o livre-arbítrio é preservado, então o poder da nossa ação de escolher é preservado. Isso é intransferível, ele é individual de cada pessoa, de cada espírito, pois é a capacidade que o indivíduo tem de resistir ou ceder às tentações e às provas morais que ele irá enfrentar, né? Portanto, né, a fatalidade se refere à escolha pré-encarnatória, né, de enfrentar certas provas, as quais resultam no destino, mas o modo como essas provas serão vividas é a responsabilidade do livre-arbítrio, da escolha individual de cada um de nós. Então, nós não estamos subordinados a uma fatalidade. Nós podemos escolher, nós podemos traçar, né, a nossa condição de seguir por um caminho ou por outro. E eles continuam ainda dentro dessa questão abordando, né, a possibilidade de uma fatalidade pré-determinada, mas a resposta espírita, ela esclarece que não se trata de um decreto, mas sim de uma escolha que o espírito faz antes de reencarnar, passar por certas experiências que são essas provas. Então, até aí, né, ao reencarnar, nós temos essa condição de fazer essas escolhas. E se estiver no nosso propósito, essas escolhas que nós fazemos, elas vão ocorrer para que nós possamos progredir, avançar e reparar, né? Então aí também está preservado, né, um certo livre-arbítrio nessas escolhas, quando nós podemos fazer essas escolhas. Então a doutrina espírita garante, né, que o livre-arbítrio não é anulado.
especialmente no que se diz respeito às provas morais. Os espíritos têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal, ceder ou resistir às influências que nós iremos receber. Porque nós somos, sim, influenciados e nós também influenciamos. Agora, cabe a nós escolher qual é o tipo de influência que nós queremos para nós. E nós podemos resistir ou ceder. Então, no tocante a essa influência espiritual, a resposta, dessa questão número 851, ela nos diz que os bons espíritos, eles podem nos auxiliar, Eles podem trazer uma condição de que, se nós temos ali uma influência para fraquejar, embora, sem dominar a sua vontade, enquanto que nós podemos sofrer uma influência de espíritos, inferiores, podendo nos tentar, nos influenciar negativamente, exagerando um perigo, para abalar a nossa confiança, nós podemos resistir. Nós podemos tomar uma decisão de seguir um caminho, de ouvir também as boas influências, nos dando coragem, nos dando segurança e certeza que temos condições de superar aquele desafio. Então, nós não estamos ali propensos a fraquejar se nós tomarmos as decisões corretas e assertivas daqueles que nos influenciam também, nos inspiram no bom proceder. Então, eles falam também dessas provas físicas e provas morais, O que é importante para nós distinguir que a fatalidade se aplica mais diretamente sobre as provas físicas, que são consequências da posição em que o espírito se encontra ao reencarnar. No entanto, as provas morais e as tentações estão sob o controle do livre-arbítrio. Então, essa busca que nós temos pelo melhoramento, ela nos fortalece, ela nos dá a condição de perseverar, E essas quedas e os desafios, que são sinais de desânimos, mas que nós podemos buscar através disso oportunidade para o aprendizado e para o aperfeiçoamento espiritual. As quedas podem transformar em degrau para o nosso futuro, para que a gente melhore. E com o auxílio dos bons espíritos e o desenvolvimento da nossa própria vontade, o nosso desejo. Então, olha como essa questão ela já traz para a gente uma compreensão, sobre essas questões de fatalidade. Então, nós escolhemos sim passar por muitos desafios. Somos nós que escolhemos pelas necessidades que trazemos, mas que nós podemos superar através do nosso livre-arbítrio, das boas resoluções que podemos ser inspirados pelos benfeitores, e a nossa condição moral, ela traz para nós, para junto de nós, essa equipe, esses amigos espirituais que irão nos auxiliar a passar pelas nossas provas, esses nossos desafios que nós traçamos para o nosso destino. Então, nós não estamos desamparados e nós reencarnamos para vencer e não para fraquejar ou para decair. Nós encarnamos para superar essa oportunidade que nós temos de superação. Por isso que nós temos todo esse amparo, Nós não viemos aqui largados no mundo, nós temos muito amparo e o nosso desempenho, o nosso desejo, a nossa transformação moral a cada dia, ela vai tornando esses desafios menos turbulentos, Na próxima questão,
Kardec pergunta, é a 852. As pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente da sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? Eles perguntam, né? Então parece que tem pessoas que saem de uma condição difícil e caem na outra. Essa desgraça, como ele escreve aqui, está no seu destino? E eles respondem. Isso também nós já esclarecemos na primeira questão, mas aqui ele vai aprofundando, né? Então, eles respondem. Perdão. São talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais em conta do destino, o que é quase sempre a consequência da sua própria falta. Em meio aos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e que te sentirá mais ou menos consolado. Então, eles estão falando, né, aqui, resumidamente, né? Muitas vezes aqui nós escolhemos várias situações, então, muitas vezes escolhemos passar por vários desafios, que é para nós avançarmos, né? Que é para a gente progredir e que nós escolhemos essas condições para que possamos ampliar a nossa capacidade de progresso espiritual. Mas muitas vezes a gente fala assim, é por conta do meu destino, parece que a fatalidade ronda o meu destino no tempo todo, né? E a gente deve refletir, será que isso não é consequência das nossas próprias faltas, né, dos erros que a gente comete? E a gente pode se perguntar, né? E é bom a gente sempre fazer essa pergunta. Qual é a minha participação na desordem que eu me encontro? Então a gente vai refletir muito nisso, porque aqui tem um grifo de Kardec que vai responder exatamente sobre isso. Qual é a minha participação na desordem que eu me encontro? Será que é mesmo o meu destino? Será que eu estou predestinado a só sofrer, a passar por fatalidades? Olha o grifo de Kardec, para que nós possamos refletir sobre isso. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos levam a vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Olha só, a resposta vem exatamente de encontro com essa pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Qual é a minha participação na desordem em que me encontro? Quais foram os atos que eu escolhi? Quais foram as situações que partiram de mim, que contribuíram para que eu tivesse passando por essa condição? Então, muitas vezes a gente vai pensar que são fatalidades, que é a vida, que é o destino, que são as pessoas, né? Os terceiros, as situações, os outros, que me empurraram para essa desordem que eu me encontro. Muitas vezes a gente usa aquela expressão, puxaram o meu tapete, não me deram oportunidade, por isso que eu estou nessa ou naquela condição. Mas qual foi a minha participação? Qual foi o meu esforço? Será que eu consegui repelir dentro de mim, muitas vezes, as ideias negativas que me ocorriam? Se é que tinham ali junto de mim algum irmão espiritual, né? Fazendo alguma influenciação? Será que eu tive um posicionamento correto e assertivo para repelir essa condição?
ou para atrair junto de mim, através da minha transformação moral, da minha condição, né, de livre-arbítrio, de atrair para mim bons pensamentos, boas influências, bons conselhos, boas inspirações, ou eu fico só terceirizando, achando que tudo que me acontece é por causa do meu marido, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, que as pessoas não me dão oportunidade? Será que eu, através de como eu governo a minha vida, eu não estou me afundando ali numa condição? E só para dar um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que está ali sempre numa condição financeira conturbada, parece que essa condição sempre volta na minha vida. De repente, né, esse espírito ele tem que atravessar ali uma prova de uma condição dos recursos financeiros meio precários, né? Porque numa outra existência ele cometeu um certo abuso na questão da educação financeira e fez mau uso do dinheiro e está numa prova ali de vir numa condição financeira meio restrita, né? E ele tem que passar por um aprendizado, por um ajustamento, de saber lidar melhor com os recursos financeiros, e toda vez que ele tem que passar por essa condição, ele troca o pé pela mão, né, vamos dizer assim, fazendo compras inapropriadas, fazendo mau uso do recurso que chega sem fazer uma reserva prévia para que mais na frente ele possa ter um recurso melhor, uma reserva, e ele vai caindo sempre na mesma condição de dificuldade financeira. Daí ele usa o argumento de que as pessoas, as situações são responsáveis por essa situação que ele se encontra, sendo que ali ele tem que aprender, ele mesmo pediu, né, para passar por essa prova, mas quando nós reencarnamos, o véu do esquecimento nos traz a condição de escrever uma nova história, né? Por isso que a gente esquece. E aí está o nosso mérito, né, de fazer diferente, de buscar recurso, de escrever uma nova história. E está na nossa mão essa condição do livre-arbítrio, né? Então, qual é a minha participação na desordem em que eu me encontro? Ou é mais fácil eu falar que é uma fatalidade? Então, que nós possamos refletir. E na última questão, Kardec pergunta: certas pessoas escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não pode escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade? E eles respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, ele não poderei furtar-nos. Então, olha o que ele está respondendo. Certas pessoas parece que saem de um perigo para cair no outro, né? E ele fala, né? Não há nisso uma fatalidade? Ele fala que não. Fatal é só, se a gente puder falar que fatal é só, no sentido dessa palavra, é só o instante da morte, né? É nesse momento, é quando chega esse momento, né? Então, quando chega o nosso momento, a gente não vai poder escapar dessa fatalidade, né? Se assim a gente pode dizer. Mas ele continua perguntando: assim, qualquer que seja o perigo que nos acontece, não morreremos se a nossa hora não chegou? Aqui tem aquela questão que a gente sempre fala: ninguém morre na véspera, né? Então eles respondem: não morrerás. Quer dizer, nós não morreremos, né, antes da hora. E ele ainda completa: tem milhares de exemplos nisso. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará.
Deus sabe com antecedência qual é o gênero de morte, porque partirás daqui. E frequentemente o teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha dessa ou daquela existência. Então, nós não partiremos antes da hora, porque não cai uma folha, né, de uma árvore sem a permissão do nosso Criador. Então, só desencarnaremos quando chegar a nossa hora. E Deus sabe, né, qual será o motivo do nosso desencarne e o momento desse desencarne. E nós também sabemos, porque nos foi revelado no momento, né, do nosso planejamento reencarnatório, nos foi revelado essa situação, né, qual seria o nosso desencarne. Só que, graças a Deus, nós temos o véu do esquecimento e não nos cabe, né, ficar sabendo dessa condição muito. Quando nós vamos nos aproximando desse momento, nós vamos sendo preparados, né? E muitas vezes os nossos entes queridos vão aparecendo para a gente, trazendo, né, todo o amparo, os benfeitores, no momento, né, pouco antes do nosso desencarne dessa condição. Olha o quanto é salutar, né, esses conhecimentos que a doutrina nos traz e que nós recebemos muitos livramentos e somos protegidos o tempo todo, né, porque às vezes achamos que é fatalidade em nosso destino, mas Deus está sempre ali nos amparando e nos livrando, né, e nos protegendo antes da nossa chegada, né, dessa nossa hora que haverá o nosso desencarne. Então, muitas coisas que a gente pensa que é fatalidade é livramento que nós recebemos e proteção, né? Só teremos o desencarne na nossa hora, quando ela chegar. Então, agradeço, né, pela paciência, pela oportunidade e que possamos estar juntos, né, em outros estudos. Uma excelente semana a todos.